Boa noite. Vamos iniciar nossa aula hoje de provisões contábeis, tá? E na próxima aula a gente vai fazer a correção daquela atividade de demonstração de fluxo de caixa. Deixa eu ajustar aqui, só para a gente não atrapalhar os slides. Então, hoje a gente vai falar sobre as provisões contábeis. Hoje eu trouxe as principais provisões que a gente tem no dia a dia contábil, tá? E a forma de registro dentro da contabilidade, ok? O CPC que rege basicamente a provisão contábil é o CPC 25, tá? Dentro desse CPC, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão observar as instruções com relação às provisões, tanto de passivos quanto de ativos contingentes, tá ok? E as provisões também do passivo, tá? Aqui eu trouxe os principais conceitos para vocês, que eu extraí lá desse CPC, só para que vocês fiquem familiarizados aí com o CPC que rege aí as normas de contabilidade de hoje, tá? Então, nós temos as provisões e os passivos contingentes, tá? Que tem uma diferença muito sutil dentro do contexto de cada um, tá? E a forma de publicação também é um pouco diferente, a gente vai tratar disso no decorrer aí do nosso assunto, tá? Então, as provisões, elas têm prazo ou valores relativamente incertos, né? E são reconhecidos dados a sua ocorrência, né? Então, a provisão é um tipo de lançamento que a empresa imagina que futuramente venha a acontecer, né? E ela já vai fazendo essa provisão, já vai fazendo essa guarda desse valor que vai fazer com que se gere um passivo lá na frente. Um exemplo clássico é uma empresa que tem uma filial em outro lugar e faz as contas e vê que essa filial precisa fechar, né? Então, dentro de 6 meses, essa filial vai precisar ser fechada. O que acontece? O que ela pode fazer? O evento do fechamento da filial ainda não aconteceu, mas ela já pode utilizar de provisões, do subterfúgio de provisões, para guardar os recursos referentes, por exemplo, à dispensa de todos os funcionários dessa filial. Então, a provisão tem mais ou menos essa característica. Quando a gente fala em passivo contingente, a gente trata de uma obrigação também. Ela é presente, mas ela teve uma origem advinda de um evento passado, tá? E quando a gente fala em passivo contingente, a gente não consegue mensurar com confiança o valor desse passivo que vai ser gerado, né? Então, por exemplo, quando teve aquele rompimento da barragem, né, lá da Vale, ela não mensurou, ela não tinha como mensurar, após o acontecimento do evento, o valor de passivo que aquilo ali iria gerar dentro de um determinado período de tempo, né? Vocês percebem que ainda hoje acontece pagamentos de indenizações com relação à morte de pessoas, com relação a bens destruídos pelo rompimento, né? Então, isso se torna mais ou menos um passivo contingente, porque é impossível mensurar de forma concreta, de uma forma correta, botar o número correto diante da magnitude que isso tomou, né? Então, ela não consegue mensurar efetivamente esse passivo. Então, isso se torna característica de um passivo contingente, né? Essa não certeza do valor. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, opa, deixa eu voltar, a relação entre a provisão e o passivo contingente. Isso aí também está lá no CPC, no 25, tá ok? Então, em sentido geral, todas as provisões, elas são contingentes também, né? Porque decorrem de um evento que vai fazer com que surja um passivo, tá? E também porque elas têm características de incerteza quanto ao seu valor ou quanto ao prazo de realização. Deixa eu ver quem está me chamando. Ninguém, a Joyce que entrou. Vamos continuar.
Porém, no pronunciamento técnico, né, o termo contingente, ele é usado tanto para passivos quanto para ativos que não sejam reconhecidos, porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e que não depende do controle parcialmente ou totalmente da entidade, né? Então, o termo contingente, né? Ele pode ser usado tanto para passivos quanto para ativos, né? E ele é caracterizado somente pela confirmação de uma ocorrência ou não de um evento futuro e que não depende diretamente da empresa para acontecer. Segundo o CPC, as provisões, então, que são conhecidas como passivo, né? Presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável desse dispêndio, desse gasto, desse passivo que a empresa vai ter, né? Porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que incorpora benefícios econômicos seja necessária para liquidar alguma obrigação. Então, foi o que eu transcrevi para vocês no caso do exemplo dessa filial que vai fechar. Então, já determinando aí mais ou menos um prazo. Tem certeza que vai fechar? Sim ou não, né? Então, depende, não é uma certeza definitiva, né? Mas essa certeza permite com que a empresa faça uma estimativa confiável do gasto que ela vai ter, do dispêndio que ela vai ter para com a rescisão dos funcionários, caso ela venha a fechar essa empresa filial. Então, segundo o CPC, os passivos contingentes, eles não são reconhecidos como passivo, né? Vocês vão ver que eles vão ficar lá nas notas explicativas, tá? Eles não vão integrar o balanço patrimonial. Já as provisões, sim, elas integrarão o balanço patrimonial. Então, os passivos contingentes, elas não são reconhecidas como passivo, por quê? Existem obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não essa obrigação presente, né? Que possa conduzir futuramente uma saída de recurso, né? Ou obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento desse pronunciamento, porque não é provável que seja necessária a saída dos recursos que incorporem benefícios econômicos para a liquidação. Então, a gente pode ver que os passivos contingentes, além da característica de não conseguir mensurar de forma assertiva, de forma correta, o valor, né? Pode ser que nem venha a acontecer. Então, essas são as características quando a gente está falando em contingência. Provisões. Como é que funciona o reconhecimento das provisões, né? Uma provisão ela deve ser reconhecida quando existe uma obrigação legal, resultado de um evento passado, né? Então, eu sou uma empresa, uma indústria química, e eu despejei produto químico num rio, né? Então, eu posso fazer uma provisão de passivo ambiental, por exemplo, que eu guarde o dinheiro para que, se acontecer uma eventual fiscalização, o IBAMA ou o órgão competente venha a me multar. Então, eu posso fazer essa provisão. Existe a obrigação legal, existe o fato gerador da multa, porque eu efetivamente despejei lá o produto químico no rio, né? Decorre de um evento passado e é possível e é mensurável de se registrar, de se reconhecer, né? Ela deve ser reconhecida caso sejam necessários recursos financeiros para sua liquidação, como é o caso da multa, do exemplo que eu acabei de dar. Possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação, né? Então, dentro dessas três características, o exemplo que eu citei para vocês, ele atende tanto a existência da obrigação legal para com o fato que já existiu, quanto o dispêndio, né, a retirada de recursos financeiros para sua liquidação, e também a gente consegue fazer uma estimativa, né, um valor confiável com relação a essa multa, né? Um passivo contingente, então, ele não deve ser reconhecido lá no balanço patrimonial, tá? E ele deve ser divulgado lá nas notas explicativas e revisada constantemente.
As provisões. Para cada provisão, devem ser divulgados o valor contábil do início e do fim dessa provisão, as variações que podem ocorrer diante do período de tempo dentro dessas contas de provisões e os valores baixados ou revertidos referente a essas provisões. Esses valores, esses lançamentos com relação às provisões, a gente vai ver num exemplo que eu trago mais para frente aí nos slides, tá ok? As divulgações, elas devem conter uma descrição breve da obrigação, né, e o cronograma do desembolso. Então, eu vou descrever sobre o que é essa previsão, por exemplo, provisão de férias, provisão de 13º, né, e a tempestividade, o cronograma em que esse dinheiro efetivamente vai sair do caixa da empresa. A indicação de incertezas quanto ao valor registrado, caso haja essa situação, tá ok? Uma das provisões que a gente mais conhece é a provisão para créditos de liquidação duvidosa, né? O PCLD ou provisão para devedores duvidosos, né? Então, a nomenclatura aí fica a critério, desde que vocês compreendam que essa provisão ela acontece quando a empresa entende que tem um percentual do seu contas a receber que tem uma grande probabilidade dela não receber, né? Então, a gente chama de provisão para créditos de liquidação duvidosa ou provisão de devedores duvidosos, também dá no mesmo. Essa provisão, então, ela deve ser constituída para cobrir eventuais perdas, né, estimadas em recebimentos de crédito de clientes originados aí da venda a prazo, né? O cálculo do PCLD ou do PDD, ele vai variar de acordo com as características da atividade econômica e financeiras da empresa. Professor, existe um modelo padrão de percentual de PDD, de PCLD? Não, não existe. Cada empresa vai determinar, diante do seu histórico de recebimentos, cliente por cliente, qual vai ser o percentual, qual vai ser o valor que ela estima diante dessa possibilidade de não recebimento dessa venda a prazo, tá? Basicamente, o PCLD, provisão para créditos de liquidação duvidosa, ela é uma conta de natureza credora, tá? Ela vai fazer parte do ativo circulante lá nas disponibilidades. Por que ela é uma conta credora? Porque ela tem característica de redução, né, do ativo, né? Ela vai reduzir o valor lá da conta de duplicatas a receber, de clientes a receber. Então, basicamente, ela é uma conta de ajuste que busca tornar o mais próximo da realidade possível esse valor que a empresa tem a receber de vendas a prazo, tá ok? Considerações importantes sobre a PCLD. Observações sobre os cálculos. Ele deve ser baseado em uma análise individual do saldo analítico de cada cliente. Então, geralmente, as empresas pegam os principais clientes e fazem essa estimativa em termos de percentual, observando aí um histórico dessas empresas com relação às suas contas a receber, né? E deve ser observado também as características de venda que originaram o crédito a receber, né? Então, é uma venda certa, como que foi, para quem vendeu, qual foi o prazo que deu. Então, é preciso que se observe tudo isso quando for fazer o cálculo do percentual, geralmente ele é dado em percentual, do PCLD. Aqui, então, eu trouxe um exemplo para vocês de como fazer o cálculo e o lançamento contábil desse tipo de provisão. Então, os dados do financeiro a pagar de uma empresa foram separados conforme a tabela. Então, aqui a gente tem um relatório de contas a receber, tá? E os clientes foram classificados em A, B e C, tá? Então, dentro desse contexto, eu tenho a receber dos clientes A, R$60 mil, dos clientes B, R$50 mil e dos clientes C, R$30 mil. Dentro desse contexto, a empresa já me indicou ali um percentual de perda, né, de provisão
em que eu vou estimar, né? Então, eu tenho aí, dos clientes A, o PCLD vai ser de 1,5%, dos clientes B vai ser 2% e dos clientes C, 3%. Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui no nosso querido Skype. Não, vamos seguindo a vida. Então, como é que fica o registro disso contabilmente falando, tá, pessoal? Então eu tenho lá, eu vou pegar o valor que eu tenho a receber, beleza? E vou aplicar o percentual. Então, 60 mil vezes 1,5% vai dar 900 de PCLD. Na letra B, 1.000 de PCLD e na letra C, 900 de PCLD. Como é que eu vou fazer esse registro contábil? Então, eu vou criar uma conta de despesas de perda de recebimentos de valores, tá? Isso vai reduzir a minha receita, tá? E vou fazer um crédito na conta de PCLD, que vai estar lá no meu ativo circulante de disponibilidades, como eu já havia comentado com vocês. Então, vou fazer um lançamento dos clientes A, um lançamento dos clientes B e um lançamento dos clientes C, totalizando aí 2.800 de perda estimada que a empresa tenha, reduzindo aí o meu contas a receber em 2.800, ok? Aqui eu trago, então, diante do cenário que foi projetado, houve a realização desses recebimentos dentro de um determinado período de tempo, né? Então, registre a PCLD e os seguintes fatos ocorridos, né? Então, primeiro eu vou fazer o registro lá da minha PCLD, como eu coloquei aqui no slide anterior, um por um, tá? E depois eu vou registrar, vou realizar os ajustes, tá? Com relação aos fatos ocorridos, né? Então, aqui o exemplo está me dizendo que os clientes da classe A pagaram 59.100. Então, eram para eles pagarem 60, não é isso? Tá aqui, ó. Os da classe B me pagaram 50 mil e os da classe C me pagaram 26 mil. Como eu vou fazer esse registro contábil de ajuste, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu colocar tudo aqui, que vai ficar mais fácil. Os clientes A, então, pagaram 59.100, como indica lá no enunciado do exemplo, né? Nesse caso, não há reversão de saldo, pois a provisão lançada efetivamente se tornou realidade, né? Então, o que efetivamente foi lançado como provisão para créditos de liquidação duvidosa, de R$900, efetivamente aconteceu, né? Então, não é preciso fazer nenhum tipo de ajuste, ok? Nos clientes B, os clientes B pagaram 50 mil, né? Nesse caso, não houve efetivamente a perda do recebimento desses clientes. Então, é preciso fazer a reversão do PCLD. Por quê, pessoal? A minha estimativa de recebimentos era de 50 mil. E efetivamente eu recebi esses 50 mil, né? Então, eu vou lá e vou fazer um lançamento de reversão desse PCLD, tá? Então, eu vou debitar o PCLD, que tem característica de saldo credor. Então, eu vou matar os 1.000 que eu tinha lançado com os 1.000, tá? E vou creditar também as despesas de perda de recebimento de valores, que tem característica devedora, que eu lancei lá a despesa, mas que essa despesa efetivamente não aconteceu. Então, eu vou matar um lançamento inicial com a reversão desse mesmo lançamento, já que esse PCLD não houve efetivamente, ok? Na letra C, pessoal, nós temos a situação inversa, né? Nos clientes classe C, tipo C, o recebimento, na verdade, era de 30 mil, né? Porém, só houve o recebimento de 26 mil.
E a estimativa feita, o lançamento feito pelo PCLD foi de apenas R$ 900, né? Então, a perda efetiva foi de R$ 4.000. Então, é preciso que se faça a complementação, né, desse PCLD para, de fato, refletir a realidade do que aconteceu. Qual é o lançamento que eu vou fazer, né? Então, eu vou creditar 3.100 de PCLD, porque 900 eu já tinha registrado, não é isso? Então, eu vou só complementar. Vou registrar o crédito no PCLD de 3.100 e vou registrar no débito as despesas de perda no recebimento de valores, também no valor de 3.100. Então, aqui, a realidade em termos de recebimento, contas a receber, clientes a receber, provisão para crédito de liquidação duvidosa e despesa na perda de recebimento, de valores de recebimento, elas refletem efetivamente a realidade, ok? A gente tem também as provisões, né, de 13º, férias e os encargos sociais. Essas já são bem mais comuns de se ver contabilmente, tá? Essas provisões, elas são registradas na medida que o funcionário adquire o direito a férias e 13º, né? A gente sabe que as férias e o 13º, eles são apropriados 1/12, né? Então, a cada mês é apropriado 1/12, tá? Elas podem ser calculadas de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? As férias é o total do salário do mês, dividido por 12, né? E mais 1/3 desse valor, né? Que seria a provisão de férias. E a provisão de 13º é o salário do mês, dividido por 12, né? Então, a gente vai ter aí quanto por mês a empresa precisa guardar de provisão para pagar lá no final do ano as férias e o 13º desse funcionário. Os encargos, eles também podem ser feitos provisões e eles vão variar de acordo com o enquadramento tributário da empresa. Como é que funciona o lançamento contábil da provisão do 13º e férias, tá? Funciona da mesma forma, que eu trouxe um exemplo só de 13º. Então, vai haver o débito na conta de despesa de 13º e vai haver o crédito na provisão para 13º lá no passivo circulante, tá ok? Vai haver dos encargos incidentes sobre o 13º, a despesa, o débito na despesa de encargo sobre o 13º e o crédito sobre a provisão de encargos sobre o 13º, que ficam lá no passivo circulante também. Então, o lançamento é basicamente despesa contra provisão no passivo circulante. Aqui já é quando efetivamente a conversão da provisão, tá? Não deixou de ser provisão e passou a ser o fato efetivamente, né? Então, eu vou debitar lá da minha conta de provisão, né? Nesse exemplo, eu trouxe o 13º. Eu vou debitar a provisão para 13º salário lá no passivo circulante e vou acreditar esse valor todo já como o 13º salário a pagar, porque a provisão já se tornou efetivamente uma obrigação a pagar, tá? Com os encargos eu vou fazer a mesma coisa. Vou debitar a provisão para encargos sobre 13º lá no passivo circulante e vou colocar o que é devido ao INSS a recolher também no passivo circulante e o que é devido de FGTS a recolher também no passivo circulante. Tá ok, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa aula sobre provisões contábeis, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido e eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida com relação a essa aula, ok? Ok, professora. Ok, ficou claro? Alguma dúvida?